Bom, eu sou a Camila Torres, mais especificamente. Eu tenho 27 anos e já estou aí no ramo dos cavalos há um tempo. Cheguei aqui pela paixão mesmo, pelo amor pelos animais, por serem tão especiais na minha vida. Os cavalos já apareceram para mim na infância, né? Então, desde pequenininho, sempre fui apaixonada. Mas a minha mãe, ela tinha aquele receio porque minha mãe tinha medo. Então, ela não deixava eu chegar perto. Aí o meu tio, meu padrinho, na verdade, ele tinha um cavalo e um dia ele me colocou em cima. E eu me sentia a pessoa mais poderosa do mundo. Eu só tinha 4 anos, então assim, eu era um tisquinho em cima daquele animal gigante, né? E pra mim foi a melhor sensação da vida. Naquele momento eu percebi que eu amava assim demais os cavalos. Eu percebi que realmente era tudo na minha vida. E agora eu estou fazendo esse potro para voltar aos laços, né? Então eu já estou preparando o meu próprio cavalo e até o meu laço está ali guardado, né? Daqui a pouco vai estar eu e o Marajá nas competições aí da região. Que lindo que ele é! Ele tá todo sujo, maravilhoso. Ele chegou pra mim com 10 meses, né? Então eu já tô acompanhando essa infância dele inteira. O momento que eu percebi que ele era pra mim foi quando ele desceu do caminhão. Porque o meu tio quem trouxe o cavalo até aqui. E quando ele pulou do caminhão, eu estava segurando no cabrestinho. Ele pulou, ele veio na minha direção e ele colocou a cabeça aqui. Quando ele colocou a cabeça dele no meu ombro, eu percebi que ele confiava em mim. Tinha várias pessoas ao redor, então ele podia ir qualquer pessoa. E ele veio certinho em mim. E naquele momento, eu podia andar para um lado, podia andar para o outro, ele estava atrás de mim. Onde quer que eu vou, ele está junto. Esse é meu parceiro de vida, né? É tudo na minha vida. Eu não me vejo sem cavalos hoje, né? Quando eu tive contato com cavalos, foi um tempo da minha vida que eu era muito feliz. Quando eu tive depressão, por incrível que pareça, a coisa que eu mais amava eu deixei de lado, que eram os cavalos. Foram quase 12 anos com depressão, e nesses 12 anos eu não tive perto de um cavalo e eu não vi nenhum cavalo. E quando eu me curei, quando eu voltei a ter contato, quando eu vi, eu estava em cima de um cavalo novamente, né? E o cavalo, ele me ajuda a melhorar no dia a dia também. Então, assim, aqui em casa eu sinto mudanças. Meu pai está mais tranquilo. A minha mãe perdeu o medo dos cavalos, inclusive. Ela tinha morrido de medo. Hoje ela vai ali e acaricia meu cavalo, brinca com ele. E eu tô realizada, né? E querendo ou não, eu chego em casa, ele tá ali me esperando. Mesmo que seja para ganhar comida, mas ele tá ali me esperando. Depois que a gente tem o seu primeiro cavalo, a gente não quer mais viver sem. É uma sensação assim de realização muito grande. Porque às vezes a gente acelera, a gente é meio acelerado, a gente está vivendo nesse mundo que tudo é pro momento, tudo é para já. E os cavalos, eles ensinam a ter calma, paciência, porque as coisas não vão sair do lugar. O cavalo, ele é cavalo. Tu não precisa ensinar para ele que ele é outra coisa, ele é cavalo. Independentemente se tu ensina ele a ser um campeão ou não, ele sempre vai fazer as coisas de cavalo dele. E ele nos ensina isso, até inconscientemente, porque o cavalo, ele lê a nossa alma, né? Tem um estudo aí que o cavalo, ele tem essa conexão. O engraçado, um estudo histórico, é o próprio batimento do coração do cavalo. O coração do cavalo, ele é grande, então ele tem um campo magnético maior. Então, automaticamente, quando tu chega perto de um cavalo, tu já muda. Tu se conecta na frequência dele. E aí você já fica até mais calmo. Você pode ver, tá meio ansioso, fica perto de um cavalo uns 2 minutinhos, tu já vai dar uma acalmada. Eu tive uma experiência em São Pedro de Alcântara. Fui experienciar essa constelação com cavalos. Ele fez um quadradinho e soltou 4 cavalos dentro. Eu cheguei lá e já estava chorando. E eu não sabia o motivo. O cavalo é o espelho da nossa alma, né? Então tu vai ver no cavalo o que falta em ti, ou o que tu vê em você e conscientemente você não percebe, né? E os cavalos trazem essa tranquilidade. Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a chorar, eu senti que era uma coisa linda, era uma limpeza, né? Realmente estava ficando mais leve. E tem bastante cavalos que estão na constelação que são animais vítimas de maus tratos. São animais que tiveram lesões. Esses cavalos vivem bem.
O meu projeto também é pegar cavalos que são vítimas de maus tratos, né? De ter um espaço onde eu possa colocar eles e também ajudar as pessoas, né? Eu estou finalizando o curso agora, mês que vem, meu último mês de curso, né? Então, futuramente, quem sabe eu vou abrir o espaço, né? Eu não vou apenas deixar os animais ali, né? Mas vou também usar eles em benefício de ajudar outras pessoas, né? Porque tem bastante gente com depressão, com ansiedade, ou que apenas quer liberar dores, né, internas que às vezes não conseguem falar. Eu sei que os cavalos podem ajudar. E da mesma forma que a gente poderia ajudar eles, né, dando uma vida melhor para eles, eles também podem contribuir para ajudar a gente também. Querendo ou não, a gente amarra o cavalo, né? Quando a gente vai quando a gente vai montar a sela, quando a gente vai colocar, a gente tem que passar por baixo da barriga dele. Então, assim, tem que ser algo confortável, para que não machuque. Né? Porque, querendo ou não, se tu colocar uma barrigueira, com material áspero, vai assar tudo. Então, acaba que tu vai machucar o teu animal. Então, assim, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse bom senso de entender que respeitar também o animal, né? Você tá montando um animal, é um animal de meia tonelada. Então, assim, tu não vai querer machucar o teu companheiro, teu amigo todos os dias, né? Hoje tem que ter, as mantas tem que ser boa, os arreios, que hoje a gente tem que dar bastante carinho. Se você der carinho para eles dão retorno para nós, né? Eles dão retorno para nós. Então nós temos que cuidar muito dos bichos, não bater neles, tratar bem com sal, com a proteção que precisa, né? Sal mineral, uma ração boa. E também o cuidado com as celas, né? Então, eu sei que aqui tem sempre um cuidado, né? Sempre colocando materiais para não machucar, né? Você pode ver que nenhum deles tem machucado na região lombar. E esses aqui são usados para laço, então assim, eles não têm nenhum machucado, porque realmente são cuidados, né? A gente é meio parente de longe, mas eu chamo de tio, né? Ele é mais parente do meu avô, por parte do meu avô. Então eu acabei acostumando chamar de tio, porque a maioria chama de seu Deco ou tio Deco. Então foi costume. Foi com ele que eu aprendi a bolear o laço, né? Tô esperando o meu ficar maiorzinho pra gente poder tá voltando aí pros treinos, fazer os treinos certinho, pra gente fazer a nossa futura dupla. Toda pessoa que tiver interesse na vida, ele tudo aprendeu. Eu comecei a laçar com 29 anos de idade. 20 anos de idade e não tinha lugar para treinar. Treinava os cavalos na ponta do moeirão, num pé de açapeixe. Comecei a laçar em 81 no Preto Velho. Já ganhei troféu nos primeiros rodeios que eu lacei. Depois ganhei troféu no rodeio internacional. Hoje o internacional está comum, mas naquele tempo o primeiro rodeio acho, de Santa Catarina, BD aqui na região, que eu me lembro, foi o internacional de Araranguá, Galpão de Distância. Eu já ganhei troféu lá e ganhei várias, equipe, tudo. E agora, depois de velho, fui campeão catarinense no Urubici, de 34 cidadão, de 70 anos acima. Depois fui segundo lugar lá no Irati, no Paraná, ganhei o segundo lugar também. De laço esquerdo, sou meio atrapalhado, mas ainda ganho bastante troféu. Deus quer, ainda vou ganhar muito ainda para frente. São muitas histórias, muitos troféus, né? Muitas conquistas. É uma grande inspiração pra gente, né? É uma nova geração aí que vem com força, né? Tem que ter respeito, né? Eles estão deixando você montar ele. Você dá a confiança pro seu animal e você recebe ela de volta. E tem muita gente que tá naquele pensamento antigo, naquela metodologia antiga que você tinha que botar medo no cavalo, aplicar força pro cavalo te obedecer, pro cavalo ficar subordinado. Eu sou contra isso. Então, assim, você tem um amigo pra vida inteira. O cavalo, ele é a base de confiança. Se você demonstrar pra ele que você é confiável, ele vai confiar em você. Então você tem que mostrar para ele que você pode ser o chefe do bando, né? Você pode ser o líder e que ele pode confiar em você. Então, assim, ter um material de qualidade, ter um cuidado especial é um bônus, né? Porque depois que você conquista, você não quer machucar o seu animal, você não quer machucar o seu amigo, você quer apenas cuidado, né? Então a gente sempre tenta escolher materiais melhores, escolher uma baia melhor, um arreio melhor, tudo a gente vai querer do melhor. Mas é tudo porque você conquistou a confiança dele e ele conquistou a sua. Tem uma outra frase que eu até tenho tatuado no meu braço,
que é o cheiro de cavalos estava novamente em nossas narinas. E isso significa felicidade. E os cavalos, cada um vai ter um temperamento, né? Nenhum é igual. Cada cavalo que eu montei, cada cavalo que eu tive perto, cada cavalo que eu pude presenciar, até o meu, tem temperamentos diferentes. E a partir que você começa a trabalhar com eles, que você começa a mexer com eles, você vai conhecendo, você vai entendendo. E aquela pessoa que tem contato uma vez com o cavalo, cara, quando ela vê o cavalo novamente, ela vai lembrar daquela sensação, ela vai lembrar do que é bom. Porque o cavalo traz isso, ele traz aquela sensação de conforto, aquela sensação de carinho, aquela sensação de acolhimento. Eu acho que existe uma Camila sem cavalo e uma Camila com cavalo. E a minha versão favorita é que tem cavalos.